Atos 2:41 a 48. Diz assim, preste atenção, porque o que mais fala nas nossas mensagens não somos nós, é a própria palavra de Deus. Diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Vamos repetir, por muita atenção nessa palavra. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, frequentavam todas as reuniões, todas, no templo e nas casas, reunião de culto, adoração, louvor, oração, de ensino, discipulado, tudo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus abençoe essa leitura da sua palavra. Há outras leituras que vão se decorrer na apresentação da mensagem. Nós vivemos hoje, irmãos, um momento tão importante diante da profecia que nós recebemos na Translocal através do apóstolo Jorge Mitian, que é a nossa cobertura espiritual há 36 anos. É tempo de plantar e colher, ele trouxe. É tempo de plantar e colher. Isso está na palavra. É tempo de plantar e colher. Por todo lado a fome de Deus. Na própria Argentina, depois que esse Papa foi eleito, a Argentina está assim caindo aos pés de Jesus. Por que será? Porque é tempo na Argentina também de plantar e colher. Eu tenho um testemunho de ontem no conselho que deve sair aqui nessa mensagem. Tomara que saia. Nossas congregações, explicar quais são as nossas congregações. Esta que se reúne aqui, porque igreja é congregação. Podemos falar as igrejas, porque só tem uma na cidade. A gente fala congregações. Então, esta congregação, as demais congregações da CMC, cuja representação, a maioria está aqui, né? São 28, além de alguns grupos que não estamos contando ainda como congregações, mas que são efetivos, com lideranças efetivas. Eu mesmo, nesse final de ano, fui convidado por vários grupos e fui falar, e é uma bênção. São congregações que somadas formam a única igreja da cidade de Bauru, não só nós, mas também as outras demais da cidade. Nós estamos falando as que somos por elas responsáveis. Pois
As nossas congregações vão no ano 2016 crescer. Eu vou repetir porque líder tem que falar amém, né? As nossas congregações no ano 2016 vão crescer em qualidade, em universalidade e em número. Porque veio na profecia. Pois Deus deseja e Ele poderá realizar obras muito maiores do que essas que estão sendo feitas até esses dias. Ele pode fazer e quer fazer. E nós cremos que o ritmo de crescimento de nossas congregações irá aumentar. E isso tem base de fé para poder acontecer. E na vigília nós aprendemos que fé é essa, que eu nunca tinha recebido revelação sobre ela, e que recebi na sexta-feira com a ajuda do Ed. Haverá com certeza trabalho para todas as pessoas da igreja. Eu não ouvi amém de todo mundo, porque eu sou surdo. Se você não abre a boca e fala amém com a boca fechada, fica difícil. Então, haverá trabalho para todas as pessoas, membros das congregações nesse ano 2016. Por essa razão, a nossa dedicação ao Evangelho de Cristo irá exigir estreita e maior comunhão com Deus e um coração muito mais afinado com o Espírito Santo, aquele que realiza a obra. Nós admitimos haver pontos de ausência de companheirismo entre nós. Admitimos ou não? Há pontos de ausência de comunhão entre nós, de acolhimento entre nós. Eu fiquei surpreso ao visitar o pastor presbiteriano pelo ponto, né, Milão, que estava junto, que ficou visível de acolhimento. Olha que eu pertenci lá e fui excluído de lá. E como ele me recebeu. E ele vai estar pregando aqui dia 28. Eu gostaria que todos estivessem para também acolhê-lo como ele nos acolheu. Dia 28 agora de fevereiro, né, Milão? Esses pontos negativos que há entre nós, de falta de absoluta comunhão e acolhimento, afetam diretamente a qualificação para o crescimento da igreja. Afeta diretamente. Há alguns exemplos aqui. Uma moça que veio para cá este ano, ela disse que ela chegou aqui e foi acolhida. E ela percebeu que realmente esta congregação é uma família. Eu fiquei surpreso, porque nem eu que estou aqui há tanto tempo não percebi tudo isso que ela percebeu. Vocês então percebam a importância do nosso relacionamento para as pessoas da cidade de Bauru, onde nós vamos aplicar todo o poder do Espírito neste ano e nesta região. Então, meus irmãos, isto afeta diretamente a qualificação de nossas congregações e o seu crescimento, e cerceia a manifestação desenvolta, a comunhão da cabeça
a comunhão nossa com a cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. Se não há relacionamento entre nós, se não há comunhão entre nós, complica a nossa relação à cabeça do corpo. Porque se não há relação dos dedos que são parte do corpo, um com o outro, da mão com a outra mão, se não há uma contribuição de um membro com o outro membro no seu relacionamento, por exemplo, a cabeça dá ordem ao pé: pé direito, anda. Não disse nada para o esquerdo. Ele faz assim, o outro colabora. Ele anda, obedece, e o outro ajuda. Se não houver isso, complica também o nosso relacionamento com a cabeça. Porque a cabeça tem, e é a verdade, a compreensão de que o corpo é um, ele está ajustado pelas suas juntas e colaborando-se um membro com o outro. Agora então eu queria fazer o seguinte, porque a pregação tem que ser prática para ser obedecida. Então eu vou pedir para vocês participarem. Por favor, fique de pé. Isso. Agora, não olhem mais para mim, não olhem para mim. Olhem para outro lugar que não seja para mim. O que você viu? Irmãos, olha para trás. Parte do corpo. Olha o teu vizinho. Olha o outro lado. E agora, para ser prático, repitam comigo. Agora olha para mim. Repitam comigo. Repita. Vira para os seus irmãos e diz: ô irmão, fala assim. Você é parte comigo do corpo de Cristo. De novo. Olha para mim. E diga assim: nós somos um corpo só com Cristo. Senta. Irmãos, temos de admitir a urgente necessidade, especialmente nesse novo ano. Interessante, eu estive lendo algumas coisas que eu escrevi e peguei uma delas no começo de um ano. E a bênção que aconteceu, a gente vai esquecendo naqueles começos de ano. No ano 2012, chegou a Ada missionária em Portugal. E Portugal não a aceitou, deu 20 dias de prazo para ela deixar Portugal. Ordem do governo. Ela deixou? Não. Porque a nação de Portugal, segundo a palavra, é como se fosse um pingo d'água caindo num balde. E a Bíblia fala que um pingo d'água não é nada para toda essa água do mundo. Agora o Deus da Ada é o Deus de toda a água do mundo. É Ele que manda na Ada. Ela ficou em Portugal os 2 anos cumprindo a missão que ela foi cumprir. A gente vai esquecendo dessas bênçãos. É outra coisa. Tem gente em Portugal, tem gente em Ceará que diz que a igreja em Portugal vai fechar. Tem lá agora do Ceará, chegou uma carta, saiu o maior dizimista da igreja, agora a igreja vai fechar. Que fé é essa? Ontem nós falamos na vigília dessa fé. Encontrará Jesus na volta fé no mundo? Dessa aí não.
vai encontrar a fé holy, que fala o grande teólogo de hoje, que é a fé, como é que é? A fé completa. Falta fé completa para nós vimos isso na vigília. Quando começamos a usar a fé completa, a coisa muda. Igreja em Portugal não vai fechar nunca, porque ela não depende de Manuel, de Joaquim, de ninguém. Ela depende do Deus maravilhoso e poderoso. Ele que plantou a laica. Não depende de homem nenhum, de missionário nenhum. Depende do Espírito Santo. Então há uma necessidade de manter a unidade das congregações. Por quê? Porque elas são parte do corpo de Cristo, a igreja. Para isso nós temos de estar em absoluta sujeição à autoridade da cabeça do corpo, que é Cristo Jesus. Não é a autoridade do Abílio, e ele tem a autoridade do ministério que Deus deu a ele. É a autoridade do cabeça que se chama Jesus Cristo. Aí você vai ver como a igreja pode crescer. Não adianta você contratar aquele pastor importante para fazer crescer a igreja. Não é isso. Quem faz crescer a igreja é o Espírito Santo. Através da igreja, do corpo, que está sujeito à cabeça que é Cristo, que está em unidade com os membros do corpo, sujeitos a Cristo, em obediência à cabeça que é Cristo. Para crescer, irmãos, nós temos que restaurar. O que significa restaurar? Voltar às origens da igreja. Por isso eu li o texto da origem. Temos que voltar às origens da igreja. E o título desta mensagem não seria esse que eu pus aqui, o crescimento de nossas congregações, seria a restauração da unidade da igreja. Porque nós não temos que ser um, nós já somos um. Isso eu falei no conselho ontem. O problema não é que a igreja esteja desunida. O problema é que nós não sabemos ainda completamente que, como igreja de Jesus, estamos desunidos. Até nas nossas congregações. Você quer ver um exemplo que ontem saiu, que eu dei, acho que para o Marcos, viajando para Jaú, nos convidaram para comer uma janta italiana, nós fomos depressa para lá, e acho que na conversa saiu isso. Entre as nossas congregações, parece que nós nunca vimos duas congregações, ou três, ou quatro, se reunirem para um encontro, ou para um almoço, na chácara, ou não sei quando precisa de grana. Aí convida e vende para tudo. Mas nunca, quando chega uma congregação na chácara, para um encontro deles, só está aquela congregação. Nunca chegam duas, três juntas. Por que será? Porque nós estamos desunidos e não sabemos. E aí, nessas igrejas em que o pastor está confuso, porque ele nem sabe se é ou não pastor, e eu falei isso ontem lá no Conselho de Pastores, há uma confusão nas congregações da cidade de Bauru toda, sobre o pastorado. E aí ontem uma senhora disse que implantou mais um seminário para formação de pastor em Bauru. O que é isso? Seminário não forma pastor. Eu falei lá isso. Pastor é um dom de Deus. Pastor é um dom
Jesus Cristo. Ele doou esse dom, Ele presenteou a igreja com esse dom. Aí eu disse ontem lá, Deus pôs no pato o dom de nadar. O pato nada. Eu vejo lá, né, ele sai assim, aquela coisa assim, esmusa, assim, na água, que coisa linda. A águia, ele deu o dom de voar. Se você pegar o pato para voar, ele não tem dom para isso. Você pode treinar, ele vai acabar perdendo o dom que tem. Se você pegar a água para nadar, a águia para nadar, ela não vai nadar. Por isso vocês são líderes. É um dom. Você pensa porque você é diácono, porque o pastor gostou de você e te indicou? Não. Você foi seguido 2, 3 anos. E às vezes a gente ainda erra. Por isso que o texto, isso não está na palavra, mas eu tenho que pôr no 62 de Isaías. acho que eu marquei aqui. Porque vocês não acreditam. O 62 de Isaías fala o seguinte no versículo 6: sobre os teus muros, ó Jerusalém. Isso era para os judeus, agora para nós Deus fala assim: sobre os teus muros, ó igreja do Senhor Jesus, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ué, mas guarda foi posto para falar, foi posto para pitar, né? Guardas são os líderes da igreja, que jamais se calarão de orar, de ficar falando com eles sobre a igreja. E diz assim: os que fareis, vós os líderes, que fareis lembrado o Senhor. O Senhor já sabe de tudo, mas Ele espera ser lembrado pelos seus líderes que Ele pôs na igreja. E será que nós líderes estamos mantendo Deus lembrado das necessidades da igreja? Nós precisamos evangelizar Bauru inteira. Compramos só para essa congregação 1.200 cadeiras. Mas não é o pastor Abílio, são os líderes com o pastor Abílio que vão se cansarem de pedir pela evangelização da cidade de Bauru. E aqui ainda fala assim, que eu falei ontem lá na vigília e lá no conselho: e que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. E o 7 fala: nem deis a Deus descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na cidade de Bauru. Ele está falando conosco. Primeiro a quem Ele pôs como líder nas congregações. E não são só os pastores, os presbíteros, os diáconos. São líderes de grupo, líderes de mulher, líder de jovem, líder de criança, todo o líder da família, o pai da família, o marido da esposa, a esposa ajudadora. Ele está falando conosco, igreja. Você tem que orar até cansar Deus. Está escrito aqui. E Jesus contou uma parábola do juiz iníquo, aquela senhora viúva que ficou amolando o juiz, o senhor tem que despachar a minha causa. E o juiz disse: eu não sou de Deus, não sou de ninguém, mas eu vou ter que atender essa mulher, porque ela está me amolando, porque ela me cansa. Jesus estava ensinando você a cansar Deus,
para até que Ele responda e nós vejamos esse salão totalmente lotado de pessoas rendidas aos pés de Cristo. E sem guardas que falam, atalaias, não vai acontecer nada. Se numa vigília a gente precisa clamar com um grupo, não precisa ter muitos, é um grupo só, e o que houve lá, maravilhosamente aprovado por Deus, nós entramos nesse tipo novo de avivamento no ano 2016. Deus vai se cansar de oração de muitos aqui líderes, e vai encher as nossas congregações de pessoas caídas aos pés de Jesus. Vai haver conversões das nossas famílias, onde ainda tem filhos, maridos não crentes vão cair aos pés de Cristo. Mas Deus tem que se cansar das tuas orações. E você vê por que eu me empenho para as reuniões de oração. Aquela reunião de quarta-feira, um grupinho, que coisa linda. Quantos milagres. Porque nós, grupo ali de 30, 40 pessoas, estamos cansando a Deus. E Ele resolve atender para que a gente não amole mais Ele. Você sabe que tem irmão, líder, que nunca compareceu a uma reunião de oração. Deus está falando com você. Não é que Ele precisa, somos nós que precisamos. Ele quer se cansar da tua oração. E a tua oração é particular na tua casa, como você faz, e é em corpo, juntos. Então, irmãos, temos que restaurar a unidade de nossas congregações. Não é fazer porque nós já somos um. Você quer ver? Deus, com a sua palavra, está chamando a nossa atenção hoje, para nos mantermos unidos, para sermos vistos pela cidade, como uma comunidade modelo, para assim sermos fortes e atração às pessoas da cidade, para que saiam do curso desse mundo tenebroso e venham para Cristo. E os textos, que eu já dei um, vou passar agora rapidamente, vão indicar quais seriam esses procedimentos nossos, para restaurarmos nossa unidade, para sermos atração para toda a cidade de Bauru e região. Primeiro, voltar às origens, que nós lemos aí no 2:41. Quais eram as características fundamentais do início da igreja em Jerusalém? Batismo. Por que tem que falar batismo? Porque quando eu fui batizado na igreja, eu não entendia nada. Eu nunca imaginei que o batismo fosse o batismo. Eu entrei para a igreja porque me batizaram. Mas batismo é muito mais do que entrar para a igreja. Batismo é arrepender da vida que levava, deixar a vida que levava, batizar no nome de Jesus. Tem que entender o que é o nome de Jesus. É aquele nome que nos resgatou, pagando o preço pelo nosso pecado, com seu sangue na cruz. E depois receber o Espírito Santo. Sabia nada disso. Neide também foi batizada, nem crente era.
Então, a primeira característica que nós temos que voltar a ela é batizar. Se você já foi, faça o curso. Tem nossas apostilas que ensina completamente. Os pastores de outras igrejas estão comprando nossas apostilas, porque tem tudo isso lá. Segundo, veja só, havia unidade. Quantos se converteram? Quase 3.000. Segunda característica, doutrina dos apóstolos. Quais são as doutrinas das denominações hoje? São as dos apóstolos? Perguntei ontem para os pastores. A doutrina dos apóstolos é cristocêntrica, é Jesus. Quem tem essa doutrina não deixa se ocupar por outra doutrina no seu coração. O espaço todo do seu coração não é da denominação, de isso, daquilo, é só de Cristo. Ele não permite dividir-se com nenhuma doutrina, a não ser a doutrina dele, apostólica hoje, cristocêntrica. Será que Jesus ocupa todo o espaço do seu coração? Ou a tua denominação está dividindo isso? Ou a missão aqui está dividindo isso? Para com isso. Voltamos para a característica, doutrina dos apóstolos. Por isso que tem que ter base bíblica. Segundo, comunhão. Você sabe, ontem eu contei lá, você sabe que aonde nós perdemos como igreja essas características, quando depois, primeiros 100 anos, conversões de milhares de multidões, segundo 100 anos, perseguição, morte, muita perseguição, morte de cristãos verdadeiros. No terceiro centenário, perdemos, porque a igreja se institucionalizou com Constantino, lá de Roma. Pois a denominação, pois a organização humana. Agora quem manda é a igreja com as suas regras, juntadas com as regras do Estado. Tirou o Espírito Santo da igreja. Agora quem sabe quem vai para o céu ou para o inferno é um tal de pai na época, que depois virou papa. Ele é que sabe quem é herege, manda matar. Isso naquele tempo. Aí isso foi até 513, 527, quando houve a reforma. O que Deus fez? Fez com que a ciência inventasse a imprensa, porque até ali, para você ter uma Bíblia, você tinha que gastar pelo menos 20 mil reais para mandar alguém copiar à mão. E agora com a imprensa, o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. Encheu-se de Bíblia o mundo. E houve a reforma. A Bíblia trouxe a igreja de novo à base, a comunhão. Só que a Bíblia causou um dano incrível. Com a Bíblia, a igreja católica disse: ninguém vai mais interpretar a Bíblia, só o Vaticano. Foi bom na época, mas depois tirou a Bíblia da mão do povo. Aí passou para o povo, todo mundo começou a interpretar do seu jeito. E só de denominação nós já temos 35 mil, cada uma com a sua maneira de interpretar a Bíblia. A Bíblia não é mais o centro do cristianismo. O que é o centro do cristianismo? A comunhão. Lógico que a Bíblia é a Bíblia, vai continuar sendo a palavra. Mas você não pode mais deixar que se interprete. Você sabe que eu fui visitado há pouco tempo por um irmão lá de Curitiba, que cresceu comigo lá na minha casa, que vovó o acolheu para estudar em Bauru, e ele era pentecostal como eu. Ele veio me visitar agora há pouco tempo.
Ele ficou admirado. Abílio, que igreja, rapaz, olha a chácara, me mostra essa chácara, que coisa. E foi mostrando, mas ali é porco. Não, eu já sabia, né? O Bilão mandou ir diminuindo o porco, nós estamos diminuindo. Porco causou a divisão da igreja dele. Pergunto, será que porco merece tanta atenção para dividir uma igreja? E a Bíblia fala que quem come, não fala de quem não come. E de quem não come, não fica julgando quem não come. Se ele comesse aquela leitoa que o Vilela faz. Que coisa que eles estão perdendo, amém, né? Aqui teve gente parente minha, maravilhosa, eu louvei a Deus, já saíram. Por quê? Por causa do dia de guarda. Mas dia pode separar uma igreja? Por isso que eu estou dizendo, a base de uma igreja, o centro do cristianismo é a comunhão, baseada no amor de Deus. Onde igreja em que não há comunhão não é igreja de Jesus. E se há comunhão, essa igreja é a igreja de Jesus. Por isso que eu estou falando com vocês, líderes. Nós precisamos continuar a ser um. Por isso que nós reunimos uma vez por mês. E já não está vindo mais muita gente das congregações para a reunião junto, pelo menos uma vez por mês. Nós temos que nos relacionar. A Bauru tem que ver quem é a igreja de Jesus. Que comunidade é essa? E vamos ver agora. Vocês já sabem, mas temos que ver. É a comunhão. Depois o quê? Orações. Eu não vou falar mais. Depois, temor. Por que eles tinham temor? Porque eles viam aquele espetáculo dos milagres que os apóstolos faziam. Eles percebiam as curas. Mas, se não há a unidade que havia entre os apóstolos, não há tantas curas e milagres hoje como nós temos visto. Nós, quando saímos, há milagres, há curas. Teve uma pessoa que cega que viu. Teve outros, nós sabemos de tudo. Mas não há temor. Não há mais temor. Hoje cada um faz o que quer na igreja. Vem o dia que quer, frequenta como quer, vai, viaja, não pede oração, volta, a gente não sabe que voltou. Não é assim a igreja quando iniciou. Ela estava junta. Quando 3.000 se converteram, 4, eles não foram embora para casa. Ficaram sendo discipulados pelos apóstolos. As comunidades, as casas ofereciam jantar, como ontem a igreja de Jaú nos ofereceu aquele jantar tão lindo. Porque eles perceberam em Jaú que perderam a comunhão entre eles e que não estava acontecendo nada na igreja de Jaú. E descobriram por oração, que faltava comunhão. E agora estão comendo juntos. E ontem nos convidou para comer uma comida italiana. Estava lá aquela bênção, comunhão ali, comendo, abraçando, orando. Estão voltando à comunhão para poder crescer a igreja de Jaú, que hoje já podia ter 200 membros e tem agora o quê? 30, 40. Quando ela dividiu lá com o Cremonese, tinha 90, 80 membros. E agora está com 30, 40. Agora eles estão voltando à comunhão. E uma coisa, não precisa comer juntos se tem comunhão, mas se não tem, uma das
das maneiras melhores é estar junto. Eles tinham refeições comunitárias. Na ceia estavam todos juntos. A Bíblia fala assim: todos estavam juntos. E junto não é só junto de físico, é junto de espírito e coração. Quando termina, não sai por causa do almoço. Fica para abençoar, olhar nos olhos do irmão, abraçar o irmão, ver aquele que há tempo ele não vê, e depois vai almoçar. O Bilão fala: pai, não é nada de falar, porque não vai mudar nada. O que muda é a oração e o jejum. Junto com essa palavra, eu orei cedo, de tarde, de noite, jejuei por vocês. E passei a orar agora de voz alta, gritando e chorando lá diante do lago. Deus me abençoou na vigília, me abençoou ontem com os pastores, e vocês vão ser abençoados, porque eu vou cansar Deus por causa de vocês. Só que não sou eu só, somos nós todos líderes, igreja. E louvor a Deus. Quando nós estávamos na tenda, chegou o maior avivalista do Brasil, ficou comigo 3 noites lá em casa, é muito amigo meu. Ele foi assistir a nossa reunião na tenda. A igreja era uma igreja que louvava, é uma igreja que orava, tanto que cresceu de repente. Quando ele viu aquilo, ele disse: Abílio, aonde que a tua igreja já chegou? Todo mundo orando, todo mundo louvando. Eu falei: mas não ficamos meses e meses ensinando, começando como louvar. Ninguém sabia louvar. Tem gente aqui que nem sabia orar. E nós começamos louvando, reverendo. Como? Por tudo que Deus fez. Ficamos só nisso. Depois, por tudo que Deus é. Só nisso. De tudo que Deus está fazendo. Só nisso. De tudo que Deus vai fazer. Só nisso. E a igreja aprendeu. Mas a igreja vinha à reunião de oração. Naquele tempo nós tínhamos 300 membros. Tínhamos 280 pessoas na reunião de oração. Todos vinham. Então, irmãos, a igreja primitiva tinha essa característica: louvar a Deus. Temos que voltar a essa característica que esta igreja também já teve. Por isso, eles tinham a simpatia de todo o povo da cidade. E assim acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu pergunto, na tua congregação, Deus está acrescentando dia a dia gente salva? Não está. Não está aqui também. Por quê? Falta restauração, voltar às origens, que nós lemos no texto. Segundo, diligenciar para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu não preciso falar sobre isso. Ontem eu expliquei chamando o Josa. Josa, cadê o Josa? Assim evita de eu falar muita coisa. Vem cá, corre por ali. Aí você já não precisa explicar, mas vê se aprende. Manter a unidade do Espírito. Quer dizer, a igreja são duas. O Espírito é um só. Como é que você mantém? Paulo ensina no 4 de Efésios. Ele manda manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele é da denominação X. Eu sou da Z. Ele converteu-se a Cristo, foi batizado, entendeu o que é batismo, recebeu o Espírito Santo. Mas ele é da X. Eu também entendi, recebi Jesus, ele me recebeu, eu fui batizado e recebi o Espírito Santo.
veio o vínculo do Pai através de Cristo e me pôs o Espírito Santo. Há um vínculo entre o Pai, Cristo e eu. E entre o Pai, um vínculo, eu sou da denominação Z, ele é da X. Ele é de uma denominação diferente, eu também, mas o Espírito que está nele é o mesmo que está em mim. Não tem dois Espíritos Santos. Essa unidade tem que ser mantida. Como? Pelo vínculo que ele vai ter comigo, o vínculo da paz. Ele é X, eu sou Z, ele come porco, eu não como, não tem importância isso. O vínculo é o amor que está nele através da presença do Espírito que também está em mim. E esse Espírito agora me vincula a ele pelo vínculo da paz, ele se vincula, nós somos irmãos, estamos em Cristo, nada nos separa. Perdão, porco, dia de guarda, de regras, nada nos separa. Eu não posso julgar ele pelo que ele faz diferente de mim. Nem ele a mim, porque é maior pecado. Por exemplo, quando eu falei bem do Papa aqui, uma família inteira nossa saiu da igreja. É mais pecado julgar o Papa do que ser Papa. Então nós não podemos nos julgar pelas diferenças que temos. O vínculo da paz, do único Espírito, está em nós, e por esse vínculo nós temos que manter a unidade do Espírito. Entenderam? Eles entenderam. Glória a Deus. Diligenciar para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo recomenda aos crentes de Éfeso, façam esse esforço, se esforcem especialmente para manter essa unidade do Espírito que está em nós. O mundo não vai crer em Cristo. Olha, ontem eu cheguei lá no conselho de pastores e o presidente do conselho foi batizado por nós, era daqui. O vice-presidente também era daqui. 3 pastoras foram batizadas aqui. E mais outros que vieram. Eu fiquei, como é que pode? Eu nem sabia que eles tinham saído, não pediram a bênção. Já comecei a julgar. Aí, olha o milagre que aconteceu ontem. Eu ia falar bem dos católicos, mas ali tem pessoas que não podem ouvir isso. Tem um jornalista que tem um jornal só para criticar os católicos. E ele estava lá presente, é um pastor. Eu já falei com ele 2 vezes. E ele estava lá. Sabe o que Deus fez? De repente eu estou sentado para chegar a minha hora de pregar. Senta uma pessoa assim e me abraça e olha para mim e fala: lembra de mim? Lembro. Eu pensei que ele era um pastor metodista que inaugurou a Casa da Esperança comigo. Parecido, mas não era. Eu lembro. Mas quando é que nós estivemos juntos? Ele falou: faz 60 ou 70 anos que nós estivemos juntos. Faz 60 ou 70 anos que eu não te vejo. E hoje eu abri o jornal, vi que você vinha falar aqui, tomei o táxi da minha casa e vim aqui para te abraçar. E você continua católico? Eu falei: José, leva ele lá na nossa igreja. Eu vou, mas eu já sou crente. Continuo católico. No dia que nós estivemos na vigília, a irmã dele foi batizada no Espírito católico. Continuou católico. Deus trouxe um católico ontem para mostrar para os pastores que igreja não são os evangélicos. Igreja não são os católicos. Igreja são os que se renderam realmente a Cristo e foram batizados no Espírito. Receberam o mesmo Espírito, que é um só, e que se mantém vinculados pelo vínculo da paz um com o outro.
60 anos depois, esse católico quis me ver, porque tem comunhão comigo. E eu com ele. Vou pular aqui para adiantar. Aqui eu preciso falar. Paulo deu para você que está me ouvindo. Como que você vai manter a unidade? Eu preciso falar nisso. Isso está no 4 de Efésios. Ó como é que ele falou. 4 de Efésios. No 3, ele manda esforçar para manter a unidade. Agora veja no 2. Primeiro no 1. Ele fala assim, rogo-vos, irmãos, eu sou prisioneiro de Cristo, que vocês andem de modo digno da vocação a que foram chamados. Como? Com toda a humildade. Marca aí, fala comigo, humildade. Vamos lá, humildade. Com toda a humildade. Levanta a mão, humildade. Para ver se você está pensando. Com toda a humildade. Com toda a humildade. Mansidão. 2. Com longanimidade. 3. Suportando-vos uns aos outros. 4. Como é que você mantém a unidade do Espírito? Sendo humilde, manso, longânimo e tendo suporte do irmão. Só isso. O que é ser humilde? Deixa de ser metido. Deixa de achar que a tua religião é melhor que a do outro. Tua denominação é que é a certa. Para com isso. Se humilha como Jesus se humilhou. Desveste-se dessa vaidade. Manso. Significa que é manso? É não ser dono de nada. Porque o bravo é que é dono. Ele quer defender o que é dele. Não mexe. Isso é meu. O manso renuncia o que tem. Porque ninguém tem nada. Tudo é de Deus. A igreja presbiteriana já sabe disso. Há muitos anos eu estive lá. É uma igreja exemplar em Bauru. Em contribuição. Mansa. E um presbiteriano que era avô da Neide, tinha uma fazenda em Iacanga, e o vizinho dele, irmão da igreja, chegou para ele e falou assim, Có, você entrou na minha fazenda, pegou aí umas fileiras de café meus, e eu entrei em juízo para a gente não precisar brigar, o juiz que vai decidir. Fulano, quantas carreiras de café eu entrei? Você sabe? Acho que é umas 4 ou 5. Ele falou, fulano, passa 7 carreiras para lá, põe a cerca para lá, pronto. Não é nada meu. O Có sabia disso. Avô da Neide. Manso. Não briga por nada. É condescendente. Longânimo. O que é longânimo? Você aprende com Pedro. Jesus, Senhor, se o meu irmão me agride e peca contra mim, eu tenho que perdoar ele 7 vezes? Não. Jesus responde, se ele peca contra você, você perdoa ele 70 vezes 7. Ele é teu irmão. Tua esposa você não perdoa 70 vezes? Quer dizer, seja longânimo, tenha longo ânimo com as pessoas. 4, suportai-vos uns aos outros. Não é fácil suportar certas pessoas. Aqui tem gente dura de ser suportada. Mas eu tenho que suportar, você tem que me suportar. Esse Abílio que é pastor não vai morrer nunca. Pomba, eu quero ficar livre dele, ele está com 87 ainda falando, eu não quero ouvir mais esse homem. Tem que suportar. Tem que me aguentar.
tem que carregar esse peso. Está entendendo? Aqui tinha um irmão que ninguém queria saber dele. Nós fomos fazer um piquenique e nós tínhamos uma Kombi. E aí alguém falou, oh, não fala para esse irmão, senão ele vai atrapalhar o piquenique, a nossa pesca. Ele combinou para ninguém falar para esse irmão. Enchemos a Kombi e fomos. Quando chegamos lá na saída, perto dos guardas, eis que esse irmão estava lá dando sinal para a Kombi parar. Ele descobriu e falou à turma, não para, não para. Como que não para? Parou, ele entrou. Não tira irmão nenhum da tua Kombi, porque Deus põe de novo na tua Kombi. Você tem que suportar um ao outro. A unidade só vai ser mantida na tua congregação, na nossa congregação, se nós nos tornarmos humildes, mansos, longânimos e suportar os irmãos. Amém? Fala para o irmão, amém, irmão? Vamos viver isso? Vamos passar para o final. Ser um para que o mundo creia. Ser um para que o mundo creia. Eu estou sem relógio, mas bem ótimo, mas estou sem relógio. Esse é simples. 17 de João. (17 de João), versículo 20, 21, não vou falar mais, versículo para terminar. Diz assim, não rogo somente por esse. Jesus está orando ao Pai. Orou pelos discípulos dele que estavam ali presentes. E ele fala, não rogo somente por esses que agora ele rogou, para que no versículo 11 ele fala, para que eles sejam um, assim como nós somos. Aí ele ora por nós, no 20. Não rogo somente pelos discípulos, os 12 que estavam lá, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, que são vocês, nós. Por intermédio da sua palavra. E o 21 fala, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Quer dizer, qual é o modelo da unidade? A Trindade. Para que o mundo creia. Por que Bauru não crê? Porque eles não veem a nossa unidade. Nós já somos um. Jesus orou por isso. Deus já respondeu. Mas nós temos que cumprir. E a cidade vai ver. E olha só, para terminar, estou sendo rápido aqui. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória, presta atenção. Eu tenho transmitido a vocês a glória, Jesus está falando. Vocês foram glorificados. Não teve amém. Vocês já receberam a glória de Cristo. Aqui ele está falando. Eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um. Quer dizer, não há desculpa nossa de não sermos um para que Bauru veja. Porque a glória do Pai que está em Cristo, Ele passou para nós sermos um. E se nós não somos, a glória do Pai de Cristo não está em você nem em mim. Porque é só a glória de Cristo em nós vai manifestar a unidade das congregações para a cidade. Eu creio que eu fui glorificado. Você crê? Jesus está falando, eu passei a tua glória para eles. Você quer ver o que é glória? Eu não sei. Um dia eu estou orando para pregar aqui,
orando para lá, para cá, o diabo falou assim: você ainda prega, rapaz. Você ainda prega? Para de pregar. Você viu aí que ele matou tua neta aí na estrada? Você orou tanto por ela, cadê ela? Cadê essa fé? Orou, ele não te respondeu. Para de pregar. E ficou até que me amolou. Eu falei: ô Senhor, eu não vou poder pregar mais. Se o Senhor não manifestar a tua glória em mim agora, eu não tenho mais condições de pregar. Eu não sei o que é a tua glória, se é fogo, se é nuvem, se é fumaça, o que é, mas eu preciso dela. E ele manifestou, eu estou continuando a pregar. E agora grito, vou cansar Deus. Essa glória que eu fui magnificado com ela, essa glória que teu filho passou para mim, para eu mostrar que sou um para a cidade de Bauru. Eu quero essa glória, ela está em mim, eu quero que ela se manifeste em mim, para que Bauru e região veja a tua glória na igreja, na congregação, em mim. Eu vou cansar Deus, porque Ele manda cansar, Ele vai se enjoar de ouvir, até que Ele, para não se encher de mim, Ele vai manifestar a sua glória para Bauru, para Ele, e você também. Terminando desse jeito, não era desse jeito, mas que seja assim. Irmão, é o ano 2016. O vilão falou: não é com palavra que vocês vão mudar. Eu sei que não é. Mas eu cumpri a minha missão. Ele manda eu falar, pregar. E agora eu vou continuar cumprindo. Vou orar, vou clamar, vou me cansar de pedir pela unidade da igreja e pela manifestação da glória de Cristo em cada um de vocês. Para quê? Não é para mim, nem é para Deus. É porque Ele quer salvar Bauru. Ele não quer mais que as nossas congregações fiquem recebendo 30, 40, 70, até bastante, 70. Na minha igreja era 3 por ano. Aqui pelo menos são 70, 80. Mas é pouco. Ele quer as multidões aqui. Ele quer as multidões das congregações nossas. Ele quer as multidões das congregações em Bauru. Mas tem uma condição: manter a unidade do Espírito em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.